Racismo em pleno século XXI? Sim, ainda existe. O racismo é definido pela maneira de pensar, uma combinação de opiniões que evidenciam a existência de raças humanas diferentes e superiores umas às outras, com relação às características físicas, hereditárias e conceitos envolvendo caráter, cultura e inteligência. De acordo com o último censo do IBGE de 2014, quase 54% da população brasileira é composta de pessoas negras, englobando as autodeclaradas pretas e pardas. No episódio de hoje, você vai acompanhar casos de pessoas que sofrem com racismo e as formas que ele afeta a sociedade. Porque não é muito comum. Aí a mídia fica preocupada com a aceitação do público. Vai ser sempre um tabu. E acaba ainda sendo um tabu. Sim, precisa ser quebrado esse tabu. Meu nome é Igor de Lima Miranda, tenho 20 anos, trabalho com fotografia. É uma situação muito complicada você chegar em casa e tentar explicar ou não tentar explicar uma coisa dessa. Meu nome é Diego Júnior Santos Gonçalves, sou estudante da UniOeste, curso Ciências Biológicas. Você vem para a universidade, é um espaço difícil de lidar, por diversos motivos, não só por ser negro. Mas ainda mais quando você é negro, de escola pública, você acaba não tendo dignidade. Sempre se apegar à história, porque no Brasil a gente não tem uma memória preservada de tudo o que aconteceu, então a gente tem que sempre voltar à história para entender por que o racismo ocorre e por que os negros estão na situação que estão hoje, porque existe toda essa relação racista que envolve as nossas relações. Quando houve a colonização, existia a ideia de uma raça que era superior e de outra que era inferior e subordinada. Dentro dessa ideia, houve a colonização do Brasil e a colonização de países como países da África, países da América Latina e países da Ásia. Dentro disso, existiu-se a ideia de hierarquia entre as raças, onde a raça europeia, do continente europeu, era uma raça dominante. Então, quando houve o extermínio do povo indígena e o tráfico das pessoas de origem africana, estabeleceu-se uma relação de hierarquia entre o que era superior e inferior, logo a pessoa negra como subordinado, e aí começou a estrutura racista que a gente vê até hoje. Por incrível que pareça, dentro da minha família tem mais preconceito do que fora dela. Então, desde quando eu optei por deixar meu cabelo crescer, deixar meu cabelo natural e não cortar de jeito nenhum, nem as pontas, nada, só deixar crescer, já houve uma revolta absurda. Não deve ser por causa de um cabelo grande, deve ser por causa do meu cabelo, da situação que ele fica, do volume, da expressividade que chega a ter o meu cabelo. Agora ele está preso. Mas se ele tivesse armado, muito provavelmente alguém ia reparar, e isso é uma coisa boa, só que ao mesmo tempo que alguém repara para bom, outra pessoa também repara para ruim. Não que isso me incomode, mas a partir do momento que me agride verbalmente ou em qualquer outra situação, isso me incomoda muito. Meu pai, que é um homem negro, ele entende que tem racismo, só que ele não entende o porquê existem cotas raciais. Ele não entende por que existem cotas sociais. Eu tento explicar, ele para, ele pensa, aí ele vai e questiona, entendeu? Só que o quanto antes a gente não falar disso tudo, a gente não vai sair de onde a gente está. Porque muitas vezes é um conhecimento condicionado que está nas pessoas, de esperar que pessoas negras estejam servindo elas, e não de igual para igual. A minha família inteira, assim, minha mãe, minha avó, sempre foram empregadas, sabe? Sempre foram empregadas, sempre, antes mesmo delas, e sempre leram elas como empregadas. Não é cabível para um ser humano falar que é mimimi,
falar que é vitimismo, sendo que ele não está num contexto, não entende um contexto, não entende a luta. E a luta muitas vezes que ele também se aproveita de uma maneira social, dos valores que isso traz, das benfeitorias que isso traz para o ser humano, ele também se aproveita, mas julga errada a causa. Esse assunto eu considero tabu, porque não no meu contexto, no contexto em que eu estou de militância, a gente discute muito isso, mas dentro dos espaços onde há uma minoria negra ou quando a gente conversa com pessoas não negras, é sim um tabu, é um tema que incomoda, porque dentro dessa sociedade brasileira a gente está acostumado a sempre tratar questões como primordiais, questões não negras, e quando a gente se coloca para discutir questões da população negra, aí toda a questão se torna banal ou cansativa, então eu acredito que sim, é um tabu. E este último episódio encerra a série Tabu, que abordou temas que precisam ser discutidos. Curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima.